E como é que entendeu? foi o seu encontro com Deus depois de tudo isso que você passou, de todos esses acontecimentos? Olha, o primeiro passo foi na estância, né? Da Na pastora estância, Zenete? a estância me fez um intensivão ali, Eu já entrevistei a Zenete, né? Ela falou, quem não vai na estância no amor, vai na dor. que foi o meu caso, né? Eu fui na dor. Tu não queria ir? Tá lá. Não queria, não queria. O menino, eu já falei isso em alguns lugares, mas o menino enfim, que me expôs, ele demorou meses, né, para fazer o que ele fez. Então, quando ele tinha soltado tudo, já fazia muito tempo que eu não, já fazia mais de 6 meses que eu não usava, que eu só fumava maconha e cigarro, né? Eu falo só porque a situação aqui foi drástica, né? Então, quando eu fui para a estância, eu já estava nesse processo de conscientização e aí fiz todo um teste toxicológico para elas verem, né? Quando eu entrei lá, para elas verem que eu não tinha esse problema de dependência nessas substâncias. E aí isso fez com que elas se baseassem, né? Nisso que eu mostrei para elas entenderem o que eu precisava de tratamento. E daí eu fiquei direto mesmo, sem sair de lá, eu fiquei 2 meses. É. E daí depois eu fiquei 1 ano sendo acompanhada pelos pastores, psiquiatras, tomando alguns remédios, né? E daí a pastora Zenete falou, olha, quando você estiver lá em São Paulo, não vai em igreja ainda, porque realmente era muito recente. E quando eu ia para a igreja, que às vezes eu queria muito, 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 aí realmente acontecia sempre alguma coisa de tipo, as pessoas Te olharem. me olharem, me pararem, querendo tirar foto. E não era um momento disso, entendeu? Sim, tipo, você estava num momento... Aí eu comecei respeitadas. a entender que eu precisava ser crente na minha casa no momento. Até que depois de 1 ano, eu procurei o pastor que é meu pastor hoje, Qual o nome dele? Cláudio Hayashi. Hayashi. Ai, o nome do meu pastor. Ai, da família Hayashi. Não tem nada a ver com o Theo. As pessoas sempre me perguntam. Não. Ele é japonês, né? Então, por isso. Mas não é parente. Será que Hayashi é tipo um Silva Pode ser. aqui no Brasil? Pode ser. Pode ser um sobrenome comum. E ele, o pastor Cláudio, ele foi muito usado na minha vida para falar algumas coisas que iam acontecer. Eu fui cantar na igreja dele, eu estava muito mal. Isso antes de tudo. Ah, você já conhecia ele? De ir na igreja lá dele, em Guarulhos, para cantar. E nisso, no final do culto, ele me chamou e falou, olha, vai acontecer um tsunami na sua vida. E você vai achar que é o fim. Mas daí você vai fazer isso. Aí ele começou a me falar as coisas que eu tinha que fazer. E na época eu não estava entendendo muito, mas falou tudo. Falou que eu ia casar, que não era ninguém do meu passado, que não era pra eu estar namorando. E na época eu estava namorando, me deu uns puxão de orelha. Tipo assim, a pessoa nunca me viu, sabe? Ele Foi não era usado o seu por Deus. pastor, né? Não era o meu pastor ainda. E você recebeu isso bem? Ou você Claro ficou tipo, que o que não. esse cara tá falando? Fiquei super mal, mano. Ah, você ficou mal? Mas às vezes não teve aquela, tipo, o que ele tá falando? Eu nem me conhece. Eu acho que algumas coisas sim, porque ele falava, você tá retrucando, eu tô sentindo a sua ansiedade aqui no meu estômago. Ele falou. Gente... Nossa, profundo, hein? Foi muito profundo, e daí oraram por mim e tudo mais. Então, quando aconteceu, eu já sabia. Aí, na hora... Você se ligou? Eu me lembrei do pastor Cláudio, e daí eu falei, não é pra minha morte, eu pensei, né? Não é pra minha morte, Deus ele tá permitindo isso, porque tem um propósito muito maior do que eu. E eu me lembro que, nesse processo, a igreja no Brasil passou comigo. E muitas pessoas, eu acredito, né, que elas tiveram que rever seus conceitos de cristianismo. certeza. Tu lembra do dia, assim? Me Eu tava lembro, dormindo, claro. o telefone tocou, eu tava fazendo... Eu tava correndo, tava fazendo Cooper. Atleta ela. Gente, Atleta ela, né? mas que loucura. E aí, o telefone tava contigo? Todo mundo... Daí, Tipo, daí bombando de notificação. Não, daí o menino me chamou e falou, 6 horas você vai lançar uma música e eu vou expor uns áudios. Ele fez na Ah, maldade. tu já sabia que... Não, aí eu falei com a pessoa que estava comigo na época, tipo, olha, ele avisou e eu acho que ele vai fazer. E Bateu um aí... desespero. Ai, parece não que bateu o desespero, chão mas aí abre eu... assim, que... Não, aí eu liguei pro meu advogado na época. Falei, olha, eu não sei se ele vai fazer, mas se ele fizer, você já fica aí de sobreaviso, porque eu tô recebendo ameaça.
E eu já estava doente já, porque ele já estava falando muitas coisas para mim, me mandava muitas Mas mensagens. teve um motivo pra ele querer fazer isso com você? Eu terminar, né? Foi o término mesmo? É. Tipo, não queria, ele não queria o término. É. Gente, que loucura. E daí ele realmente fez. Aí quando eu vi que estava na mídia, aí eu fiquei na expectativa. Deu aquele desespero, tipo assim, gente, e agora o que eu vou fazer? Porque eu tô parecendo uma doida, né? Isso pode acabar com a minha vida, com o meu psicológico. Eu temi mais por mim, porque eu já estava esperando alguma coisa ruim acontecer, né? A gente sabe, a gente sente. E outra, foi muita coisa que eu passei. E a gente acaba entendendo, né? O buraco que a gente... Tu ligou pra tua família pra contar que... Não, foi minha família que foi atrás de mim. Meu pai e minha mãe foram correndo atrás de mim, chorando. Horroroso eu ver meus pais daquela forma. Não, Assim, imagina, ver os pais eu vendo acho que foi a o filho pior exposto assim. parte. não consigo. A pior parte foi ver meu pai e minha mãe chorando do jeito que eles choraram, sabe? Aí eu tive que consolar minha família inteira, meus amigos. Eu que fiquei o papel consolando. inverteu. Eu fiquei consolando. Aí ficava falando, gente, o pastor já tinha me falado. Eu acredito que Deus tem um propósito. Eu preciso de ajuda. Eu falava pro meu pai. Importante reconhecer, né? Não, mas eu já queria ajuda faz tempo. E assim, se for analisar, né, a questão psicológica do que aconteceu, das minhas atitudes revoltadas, de certa forma eu estava pedindo socorro, entendeu? Com certeza. Eu estava pedindo socorro. Você deu sinais. E assim, muitas pessoas pedem socorro dessa forma.